Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando a gente. Mais um videozinho. Agora a gente vai falar sobre navegação com MVVM, tá bom? Então a gente já tem aqui o nosso aplicativo funcionando com navegação, só que sem MVVM. A gente já entendeu como que a navegação nos Forms funciona. A gente pode fazer navegação modal, pode fazer navegação não modal, pode fazer o push, pop. O pop também pode ser feito via código, push via código. A gente já viu como essas coisas funcionam, tá? É bem legal, bem fácil, vocês viram que não é muito complicado. Métodos bem simples que a gente chama em cima desse navigation, contanto que o nosso código esteja todo aqui em cima do dentro da nossa página principal seja uma navigation page, ou seja, tudo funciona sem muitos problemas. A única coisa que a gente precisa fazer agora é deixar as coisas mais organizadas. Normalmente a gente não quer deixar código na nossa view, tá? A gente quer deixar todo o nosso código, inclusive referente à navegação, dentro da nossa view model, as coisas ficam muito mais organizadas, tá? O que eu vou fazer agora de interessante? Eu vou remover esses métodos que estão simplesmente tratando o botão clique. Vou criar, por exemplo, só aqui para puxar sync, só para exemplificar mesmo, para a gente conseguir fazer o push através da nossa view model. E eu já preparei um bloquinho de código aqui. Num repositório ele está até um pouquinho mais complexo. No próximo vídeo a gente continua e evolui aquele código para vocês entenderem o porquê que ele está um pouquinho mais complexo. Normalmente a gente vai usar algum framework que vai resolver isso para a gente. E a gente aqui dentro da nossa view model vai simplesmente fazer um push, ou navigate, ou qualquer coisa assim. Esses frameworks de MVVM costumam resolver estes problemas já para a gente. O que eu vou fazer? Atualmente a gente tem esse código aqui sujo, né? Vamos dizer assim, totalmente sujo. Vamos tirar isso aqui. Vamos voltar a nossa view para ser uma view simples, sem nada. Então vamos tirar esses clickets também aqui. Tirar tudo isso aqui. Na verdade, só vou deixar a navegação não modal, né? Simples. Vamos fazer um comando. Esse comando vai ter que fazer binding para alguma coisa, então a gente vai ter que criar isso, lembra? Tudo a parte de comando, a gente já chegou a mostrar isso. Na nossa view model, a gente vai ter um outro comando para ser a navegação do nosso aplicativo no clique deste botão. Então eu vou copiar aqui esse search command e vou, por exemplo, criar uma about command, que é a nossa telinha de sobre. Vamos navegar para a tela de sobre, tá? E da mesma forma que eu faço a criação aqui no construtor da minha página do meu search command, eu vou criar o meu about command. Ele vai ser mais simples, ele não precisa de um can execute, a gente pode navegar para a tela de about a qualquer momento. A gente vai ter um método chamado execute about command, só para deixar as coisas bem padronizadas. E aqui eu vou ter um método, lembrando, navegação é assíncrona, tá? Ali eu não mostrei, não tive que fazer o await, não tem a necessidade, porque eu não precisava aguardar nada para ocorrer depois da navegação ocorrer, mas aqui a gente vai tratar isso de forma assíncrona na VModel, só para vocês verem que realmente a gente consegue tratar isso sem nenhum tipo de problema, tá bom? Então agora eu tenho uma execute about command. Maravilha. Primeira coisa, se eu quero navegar para uma tela, eu preciso na verdade ter a tela. Então vamos criar não só a tela, como a view model correspondente. O que você pode ficar um pouco tentado a fazer é fazer a app.current.mainPage. A gente sabe que a mainPage ela é uma navigation page, que é o que a gente está definindo aqui na minha app.xaml.cs. Eu falei que ela é uma navigation page que começa com uma main page. Eu poderia fazer aqui, ó, app.current.mainPage. Eu poderia, por exemplo, fazer um cast disso aqui para uma navigation page. E aqui eu posso, na verdade, nem preciso fazer o cast para navigation page. Eu quero realmente a instância da main page, que eu sei que é uma simples content page, tá? E eu vou simplesmente usar aqui o navigation, que eu sei que não vai ser nulo, e simplesmente fazer um push async, tá? O problema dessa abordagem é que eu vou ter a minha view model diretamente falando qual é a minha view correspondente, tá? Isso quebra o MVVM, isso em termos de testabilidade quebra o meu aplicativo. Eu não consigo, por exemplo, ter esse aplicativo, essa view model sendo testada através desse simples método, tá? Utilizando o view model locator eu consigo. Eu posso ter uma implementação desse view model locator, que é uma simples interface de push async. Inclusive eu posso utilizar a interface que já é utilizada pelos Xamarin Forms, tá? Que é essa interface que eu mostrei para vocês rapidamente no outro vídeo, chamada iNavigation. Então eu posso ter uma implementação dessa iNavigation e a minha View Model Locator está dentro da implementação desse iNavigation. Ou eu posso ter a minha implementação, a minha interface, não tem problema, tá? Então, porque, vamos lá, eu poderia fazer isso aqui, New Main Page,
Poderia, só que esse código não vai rodar em qualquer ambiente de testes, tá? Lembrando, esses métodos são assíncronos, o ideal é você dar um await neles, tá bom? O que eu vou fazer? Eu já deixei aqui preparado um bloquinho de código e eu vou passar por eles e explicar para vocês o que esse bloquinho de código faz. Como navegação é uma coisa que a gente sempre faz, eu vou deixar isso dentro da minha Base View Model, tá? Existem outras abordagens para fazer isso. Da mesma forma que tem aqui a nossa Base View Model só estava tratando o iNotify Property Changed, eu vou colocar esse método aqui, chamado pushAsync, por acaso usei o mesmo método, o mesmo nome do método. Vou usar aqui alguns usings xamarin.forms. Também tem aqui using system, tá? Eu vou usar essa classe activator, já vou mostrar. Também aqui para a classe type do .NET. E system threading tasks. Então, eu adicionei esses três usings: using xamarin forms, using threading.tasks e using system. Isso tudo na minha base view model, tá bom? Aqui, base view model. Então, além dos métodos que tratam o iNotify Property Changed, eu coloquei esse métodozinho chamado pushAsync. Não precisa ser público, pode ser protected, depende aí de como você quer brincar, o que você quer de fato fazer. Enfim, depende muito do cenário de vocês. Isso aqui é um código exemplo, tá bom? Tomem cuidado, esse código não é para ser usado em produção. A gente está realmente aqui brincando com coisa séria. Então tomem um pouco de cuidado com o que vocês fazem aqui, tá bom? Eu vou explicar esse código para vocês. Então, primeira coisa, a assinatura do método. Ele retorna uma task. Então ele é um método que tem que terminar aqui com a palavrinha assim, só por padronização. A gente sabe que esse método vai chamar alguma coisa await, né, com o método await. De fato, ele chama aqui no final. Já vou entrar em detalhes disso. Ele é um método genérico, tá? Então ele aceita aqui um tipo, na verdade é qualquer coisa aqui, na verdade não é qualquer coisa, eu falei para ele que essa coisa tem que herdar de Base View Model, ou seja, eu quero que quando ele chame o método pushAsync, ele me passe qual é o tipo da View Model que ele quer navegar. Tá bom? Não o tipo da view, o tipo da view model. Então as navegações vão ser de uma view model para outra view model, ok? Maravilha. Eu também estou aceitando argumentos, tá? Parâmetros. Usando essa diretiva parâmetros e object, eu consigo aceitar qualquer quantidade de parâmetros e de qualquer tipo, porque eu estou aceitando object aqui, tá bom? O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável aqui que está pegando o tipo, o type mesmo, system.type, desse objeto, que vai ser alguma classe que herda de base view model. Eu estou pegando o nome dessa classe aqui nessa variável view model type name. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma navegação para a minha about view model, essa variável aqui vai ter a string about view model, tá bom? Eu estou pegando aqui só por facilidade, só para deixar bem claro o meu código. Eu peguei o tamanho, isso aqui vai ser 9, tá? Porque a palavra view model, string view model, tem 9 caracteres. Ó, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 caracteres. Poderia simplesmente ter feito aqui um int 9, tá? Por que eu estou pegando esse tamanho? Eu vou fazer uma brincadeira aqui com o nome que eu peguei da minha view model. Vou pegar a substring que começa do índice 0 até o tamanho da minha substring, da minha string, menos 9. Ou seja, eu vou tirar a palavra viewModel do nome da minha viewModel, tá? Ou seja, se eu estiver navegando para a minha about viewModel, esse trechinho de código aqui vai me retornar about. E eu estou concatenando, estou usando interpolação de string aqui para concatenar com monkeyhubapp.aboutPage. Então eu estou falando qual que vai ser o nome da minha page, tá? A minha view type name, o nome, na verdade, o nome do tipo da minha page. E aqui, utilizando a classe type, eu consigo falar, olha, me retorna o tipo dessa classe que eu estou passando como string aqui. E ele está me dando o tipo que a gente espera que exista, eu não estou fazendo nenhum tipo de verificação aqui, isso pode dar problema. Lembrando, esse código não é para ser usado em produção, tá? Que é um exemplo bem simples. Então, se eu tiver aqui, botão direito na minha pastinha de View Models, adicionar classe, eu vou criar uma About View Model. Só esperar ele carregar aqui os templates do Visual Studio. Demorando um pouquinho mais, acabei de atualizar o Visual Studio aqui, perfeito. About View Model. Criada essa classe, eu falei que ela tem que ser uma Base View Model, então eu vou herdar, tá bom? Eu vou herdar da minha Base View Model. Perfeito, criou minha classe aqui. Public, eu vou herdar ela da minha Base View
model. Perfeito. Agora eu posso utilizar essa classe como parâmetro naquele método pushAsync. Maravilha. Eu defini que quando eu tiver uma about view model, eu vou ter que ter uma about view. Na verdade, uma about page, tá? É como padrão que eu dei ali naquele meu método. Então aqui, dentro do meu projeto Portable, botão direito, adicionar novo item, não vai ser uma simples classe, vai ser uma forms content page. XAML, tá bom? Forms Content Page XAML. Tomem cuidado aqui para não escolher o template errado, tá bom? Tem também aqui o Forms Blank Content Page XAML. Acho que esse aqui até vai ser um pouquinho melhor, que eu não quero uma página que não tenha nada, tá bom? Maravilha. Então eu vou chamar de About Page. Perfeito. Criou aqui a minha page, que não tem nada, eu só estou colocando ela para aquele método conseguir encontrar esta classe. Você pode ver que ele tem aqui o About Page XAML e tem o meu About Page XAML CS, ele criou aqui a classe para mim, esse template novo até já faz compilação de XAML, umas coisas um pouquinho legais, tá bom? Maravilha, vou salvar o meu projeto aqui, perfeito. Agora se eu for na minha main_view_model, no meu execute_about_command, eu vou ter o meu método pushAsync, que é o método que a gente colocou na nossa base view model, esse método aqui. E agora que eu criei a minha classe about view model, eu posso passar ela como tipo aqui, ó, about view model. Perfeito. Eu vou aguardar a execução desse método e pronto. Esses parâmetros eu posso passar uma quantidade gigantesca de parâmetros aqui, quantos parâmetros eu quiser. Eu não vou passar nada por enquanto, eu só deixei aquele método pronto, caso eu queira passar algum método, algum parâmetro. A minha tela de about é sempre a mesma, mas a tela de detalhes, a tela de listagem de posts, vai ter que saber de qual categoria, qual é a tag desses posts que ele tem que filtrar. Então a gente vai passar isso como parâmetro, tá bom? Tem mais algumas coisas que a gente vai mostrar no próximo vídeo, na próxima brincadeira que a gente vai fazer, que já é um pouquinho mais avançada, a gente vai montar o nosso projeto final, tá? Mas por enquanto, uma simples navegação com o pushAsync. Vamos terminar de explicar esse método. Então, eu já sei qual que é o tipo da minha classe. Essa classe Activator é uma classe do .NET que cria tipos. Ela vai chamar basicamente o nosso construtor da nossa classe e retornar uma instância dele. Só que esse createInstance desse Activator, ele retorna um object. Então, eu passo para ele o tipo da minha page, que eu já descobri aqui com toda essa brincadeira de strings. Peguei aqui que o nome da minha page vai ser About Page, na verdade é o nome completo dela. Então é o monkeyhubapp.aboutPage. E eu estou só fazendo um cast dele para page, porque eu sei que ele é uma page. Tá? Maravilha. Tendo esta page, eu vou já automaticamente colocar o binding context na minha view model. Olha que legal. Então, o activator também está criando a instância da minha view model. Eu não passei qualquer tipo da minha view model e eu estou passando os argumentos que estão sendo passados nesse método como parâmetros, como argumentos da criação da minha view model. Então, ele além de criar esse método, além de criar a minha page, fazendo toda essa brincadeira com strings através do nome da minha view model, ele vai criar a minha page, que é a minha view, e já vai definir o binding context correto para ela. Então eu não preciso mais ficar criando o binding context para a gente ter esse mapeamento um para um da minha view para minha view model, tá? Com essa brincadeira aqui eu já criei isso, a minha página está criada, a minha view model está criada e já atribuída aqui no meu binding context da minha page. Maravilha. Agora o que eu consigo fazer? application.current.mainpage.navigation. Eu sei que isso aqui, lembrando aqui no meu app XAML CS, está dentro de uma navigation page, então eu posso fazer o meu pushAsync para minha nova page que eu acabei de criar com o Activator. Ok? Esse método serve basicamente para isso. Ele faz umas brincadeirinhas aqui com string, é um pouquinho mais complexo, tem que entender um pouquinho de .NET, como as coisas funcionam em termos de tipo, nome de tipo, né? Mas enfim, não é nada muito complexo, tem um pouquinho também aqui de generics, estou falando que ele tem que herdar de uma classe, mas já é um método que a gente consegue brincar e utilizar em alguns projetinhos bem simples, tá? Nada em produção, que isso aqui ainda é muito rudimentar. Mas maravilha. Dentro aqui do meu contexto da minha main view model, se eu fizer esse pushAsync para minha about view model, vamos só colocar aqui na minha about page alguma coisa para identificar aquela minha about page. Vamos, por exemplo, colocar o título, chamar aqui de sobre, e vamos colocar também um label, XAML Forms, bem simples, com o texto escrito tela de sobre, e deixar isso aqui alinhado ao centro. Então, o meu horizontal options para center e o meu vertical options para center. Só para deixar um pouquinho mais bonitinho, ok? A minha
tela em si não tem nada, tá? Eu estou navegando para essa About View Model, que não tem absolutamente nada, ela só está herdando da Base View Model, mas porque ele herda da Base View Model, eu permito que ele seja colocado lá e eu simplesmente crio essa instância da minha page e já mostro ela em tela. Maravilha. A gente colocou isso dentro da minha Main View Model nesse meu About Command, só que eu acho que eu ainda não fiz a ligação do meu About Command na minha Main Page. Faltava fazer isso aqui. Então se eu simplesmente mandasse rodar, ele não ia fazer nada. Por quê? Porque esse About Command não está ligado na minha main page, tá? Tenho que colocar ele aqui no navegação não modal. Na verdade, vai ser até melhor colocar aqui tela sobre. Perfeito. Se eu rodar o meu projeto agora, eu vou apertar com F5 para se der algum problema, a gente conseguir identificar aqui o problema. Vamos rodar o nosso aplicativo. Ele vai fazer a compilação. Demora um pouquinho mesmo. Maravilha, está terminando a compilação aqui, subindo já o deploy, né? Fazendo o deploy no meu dispositivo, no meu emulador. Aí eu consigo ver que esse botão que eu fiz aqui de tela sobre está terminando, já vai subir o meu aplicativo. Começou o debug. Perfeito. Subiu o aplicativo aqui. Carregando. Agora, quando eu fizer a navegação para essa página, quando eu clicar no botão, ele vai fazer a execução do meu comando, que está aqui, vai executar esse método executeAboutCommand, que vai fazer esse push-async, vai fazer... E lembra, eu estou fazendo uma navegação da MainViewModel para AboutViewModel, tá bom? Quando eu clico aqui em tela sobre, ele faz a navegação para minha tela sobre. Tá vendo que ele já mudou o título, colocou aqui e eu consigo voltar sem nenhum tipo de problema. Posso ir e voltar quantas vezes eu quiser e está feita a minha navegação de ViewModel para ViewModel, tá bom? Depois a gente consegue melhorar esse código. Normalmente os frameworks de MVVM já implementam alguma navegação de ViewModel para ViewModel e a gente não precisa se preocupar tanto com isso, tá? Por enquanto, por hoje é só. A gente já continua com mais algumas coisinhas a respeito de navegação que a gente consegue fazer um pouquinho mais avançadas, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.